Essa semana eu apresentei para todos a imagem da placa de circuito impresso do robô analógico que estou desenvolvendo. Na realidade já está desenvolvida, mas surgiram dúvidas da galera. Me perguntaram aí pelas redes como fazer para realizar um projeto de uma placa assim complexa de modo a fazer um roteamento manual, e eu sempre indico para todos vocês a utilizarem o método manual de roteamento de placa de circuito impresso. É assim que se faz profissionalmente, porque um roteamento automático ele vai gerar ali o resultado correto, porém existem muitas práticas que deveriam ser seguidas que muitas vezes não são. Então, para você fazer um roteamento manual em uma placa bastante complexa, cheia de circuitos integrados e ligações, eu trago a dica aqui para você. Eu tenho aqui o circuito em desenvolvimento e se você observar aqui, eu já posicionei todos os componentes. Esse é aquele circuito do vídeo anterior aqui do canal, que eu demonstrei aquele circuito de robô autônomo sem microcontrolador. A placa de circuito impresso já está pronta. Esse aqui é uma cópia de uma versão que eu estava trabalhando. Eu vou usar como exemplo, depois eu mostro ela finalizada para você conferir. Então o primeiro passo é posicionar os componentes. Normalmente eu trabalho assim, posiciono todos eles. Já deixo ali onde eu imagino que eles estarão em seu local definitivo. Então os circuitos integrados, normalmente deixamos assim alinhados. Os capacitores de desacoplamento aqui bem próximos dos circuitos integrados, e aí você começa a brincadeira de fazer o roteamento. Aqui já estava inicializado, ó. Então eu normalmente utilizo a trilha default no início, depois um processo final eu mostro como aumentar a largura delas. Isso eu trago como dica inclusive no curso de Proteus, também no curso de KiCad. Temos esses dois cursos para você aprender a projetar as suas placas, então deixo como dica e deixo aqui na descrição. Já que estou falando de cursos, eu lembro todos que o curso Entendendo Eletrônica Analógica está na promoção com 50% de desconto na pré-venda, outro que eu deixo o link para você também. Qual é a dica, galera? Quando você for utilizar dupla face, normalmente temos que recorrer à dupla face quando são muitos circuitos integrados e muitas ligações na nossa placa de circuito impresso, você deve arbitrar um sentido para o top copper, que é a face superior do cobre, e um sentido diferente para o bottom copper, que é a face inferior do cobre desta placa. Um será, em sua maioria, na horizontal e o outro na vertical. Esse é o primeiro ponto para você conseguir fazer o roteamento sem muitas dores de cabeça. Então, se você observar aqui, já é perceptível em vermelho, o top copper está na vertical. Eu arbitrei assim. Então, nesse circuito em particular, eu arbitrei o top copper na vertical e o bottom copper na horizontal. Está aí em azul o bottom copper. E aí você vai fazendo o roteamento, eu vou traçar aqui um exemplo. Pino 13 vai ligado no 8. Veja que como eu estou trabalhando sempre, ou na grande maioria das vezes na horizontal, no bottom copper, e eu tenho que vir do 13 para o 8 aqui nesse caso, eu já vou direto com o top copper na vertical, ó. Então eu sigo aqui o caminho vertical. E aí eu não faço curvas a 90 graus. Isso é um problema do auto-roteamento. Pelo menos aqui neste software, ele faz aí dobras a 90 graus, o que não é muito indicado por causa da questão de circulação de corrente, ó. Sempre a 45 graus. Aqui, por exemplo, eu venho em bottom. Aqui eu poderia, como tem um trecho maior na vertical, já prever e já colocar aqui um jumper. Aqui no Proteus é duplo clique para inserir esse jumper e já muda automaticamente para o top. Então aqui eu tenho um bottom horizontal e um top vertical. Vamos fazer mais uma aqui como exemplo. Aqui essa ligação, ó, é na vertical. Aqui eu tenho mais uma na vertical. Posso trazer aqui ou eu poderia fazer assim, um pouco na vertical,
mudo aqui porque eu venho com o bottom na horizontal. E assim eu vou fazendo trilha por trilha de modo manual, seguindo as boas práticas de layout de circuito impresso. Então você vai traçando elas, eu normalmente começo ali na face superior mesmo e vou descendo, entenderam? Então eu vou indo por camadas, digamos assim, mas cada um tem a sua metodologia. Talvez você prefira inserir alguns componentes, fazer o roteamento, inserir mais alguns. Eu particularmente prefiro inserir todos, já deixar basicamente na sua organização definitiva ali na placa e fazer o roteamento desta forma, com esta técnica mesmo, top vertical, bottom horizontal ou vice-versa também você pode arbitrar. Eu vou mostrar aqui a versão pronta já, então seguindo este método, após algumas horas de trabalho, aí está a versão da placa totalmente finalizada. Você pode dar um Pre-Production Check e o próprio software verifica se não falta nenhuma ligação. Eu posso ver no rodapé ali, no caso do Proteus, se não tem nenhum curto, se não tem nenhum warning, nada muito próximo, nenhuma conexão muito próxima. Ó, veja que não temos nenhum erro, nenhuma falha e nenhum aviso. Tudo aprovado, então a partir daqui os arquivos Gerber podem ser gerados e eu mandar fabricar essa placa, por exemplo. O 3D dela ficou assim, ó. Resultado final. Aqui também as trilhas já estão com a largura aumentada, não aumentei totalmente, aumentei um pouco só a partir do default, porque realmente são muitas ligações nesse circuito, uma vez que eram muitos circuitos integrados. Ó, aqui sem os componentes. Então você consegue ver claramente aqui na face superior que eu tenho uma tendência das linhas na vertical e inferior aqui, ó, no bottom, a tendência das linhas na horizontal. Então faça isso como dica, utilize os jumpers, veja que tem vários jumpers aqui espalhados pelo circuito justamente para esta transição. De outro modo, não teria como fazer um roteamento adequado neste tipo de circuito, seria bastante complexo, muitas vezes dariam trilhas muito longas, o que poderia resultar em indutâncias parasitas, não é muito desejável isso, ou no aumento considerável da área também da nossa placa, que eu tentei fazer na menor área possível. Veja que os componentes ocuparam basicamente toda a PCB, deu em torno de 9,5 por 9,5 centímetros, que dá já de acordo com o chassi onde eu pretendo colocar esta placa. Depois de fabricar ela, nós vamos ver o robô em funcionamento e, como dito, eu pretendo trazer um artigo detalhado do circuito do projeto na revista eletrônica. Como sempre, deixe o seu like, gostou dessa dica, quer mais dicas de placas de circuito? É só comentar aqui embaixo, vá se inscrevendo, dê a dica do canal para o seu amigo também. Vamos elevar esse canal aqui para eu poder trazer cada vez mais conteúdos para todos, tá certo? Um abração, sucesso e até o próximo vídeo.